Uma demônio boa. Meu Deus do céu. A paz do Senhor, bem-vindos a mais um Vidas em Cristo. Hoje pegaram em flagrante, mas também fizeram algo aqui para que eu pudesse rir. Mas são coisas que acontecem aqui no Vidas em Cristo. Bem-vindos mais uma vez a este programa. Já segunda-feira nós vamos iniciar aqui com energias positivas e levando até vocês um tema bem aliciante, um tema bem quente, para aquecer logo a semana inteira, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Eu até vim de preto para ver se absorvo alguma coisa. Não sou a viúva negra, não, mas estou aqui de preto mesmo para sentar e aprender. Mas para você que já está aí ligadinho, você que é o nosso convidado, o nosso principal convidado aqui do Vidas em Cristo, vocês, nossos telespectadores fiéis, sejam bem-vindos mais uma vez. Já podem começar aí a partilhar o link. Não se esqueçam, nós somos a JTVMZ aqui no Facebook em direto. Para você que nos acompanha através do canal YouTube, nós somos a JTV Mose. E para si que acompanha através do canal TMT, nós estamos na posição 37. Cheguei chegando e a paz do Senhor seja consigo, Emmanuel Buta. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bem-vindo, povo de Deus. Nós estamos de volta hoje, segunda-feira. Iniciou bem agitado, bem energético. E nós acreditamos que hoje nós vamos também receber uma bênção muito grande. Né? Sempre que o Vida em Cristo vai ao ar, é sempre muita coisa que nós absorvemos, que nós aprendemos. E os nossos convidados aqui têm nos abençoado, principalmente a nós aqui em estúdio, nós aqui na TV, e tem sido uma grande bênção. E hoje não vamos fazer diferente, então prepare aí sua caneta, prepare aí seu papel, prepare aí toda a sua família. Nós trouxemos um tema muito desafiante, que geralmente, quando se aborda esse tema, principalmente em redes de televisão, é um tema que levanta algumas polêmicas, mas nós acreditamos que Deus nos fará graça hoje e o coração do povo moçambicano será tocado e convencido. Então, nós trouxemos aqui hoje o reverendo Maloa, J.C. Maloa, é assim como ele é conhecido, né? O reverendo J.C. Maloa, para nos falar da homossexualidade. Homossexualidade. Reverendo, a câmera é aquela ali. Muita paz a todos, quero saudá-los com a graça do nosso maravilhoso Jesus Cristo e que Ele possa nos ajudar para que não seja o reverendo aqui falando, mas que seja o Espírito Santo se expressando através deste templo. Em nome de Jesus. Esse templo é abençoado. Quando começa a falar, glória a Deus. Muito bem, muito bem. Vamos a isso. Já é um rosto muito bem conhecido aqui por todos nós e todos vocês aí em casa, porque onde há temas bafônicos, onde há temas Holofotes. picantes, reparem que ele está sempre lá, não importa em que canal de televisão. Parece que ele é conhecido através das suas abordagens. Então, onde há um bafo, é melhor saberem que o meu pai de hoje também está lá. Então, hoje não será diferente. Ele vai ensinar-nos aqui e vai abrir a mente de todas as pessoas que estão lá em casa, vai ajudar aqui através do Espírito Santo. Talvez consigamos abrir os ouvidos espirituais, os olhos espirituais e ver se as pessoas despertam um pouquinho. Já agora, porque vamos abordar este tema, para que as pessoas primeiro percebam de que estamos a falar, o que é isto de homossexualidade, né? Antes de nós entrarmos para as outras questões. Podemos explicar isto aos nossos telespectadores para que eles estejam também a par da situação. Também podemos começar por aí. A palavra homo, ela provém do termo grego, que significa igual, e sexual provém do latim, que tem que ver com orientação sexual. Então, homossexual, essa palavra foi criada em 1869 Uau! por um médico húngaro chamado Karoli Bankert. No entanto, sempre houve relações homossexuais ou homoafetivas. Tem que ver com homens que se relacionam sexualmente com
outros homens e mulheres que se relacionam com outras mulheres. De fato, também no século XXI, um pouco até século XX, mas principalmente nos últimos 30 anos, estamos a falar do final do século XX e princípio do século XXI, nós vimos um engajamento... Bem, eu vou só interromper-lhe um pouquinho, porque parece que o seu microfone está muito baixo ou está desligado. Vamos lá, fecha aqui em mim. Vou aproveitar e fazer aqui uma publicidade enganosa com o meu rosto, que não sei se serve de alguma coisa. Então, fecha em mim, por favor, meu realizador. Isso. Estou aqui a fazer publicidade enganosa, não sei de que é, porque o principal cunhado do Buti, principal cunhado do Buti já é casado. A preferência dele, o irmão Augusto. E agora, já mesmo falando aqui do irmão Augusto, parece que o irmão Augusto não deixou, parece que o microfone já está. O irmão Augusto não deixou aí o seu contato para nós ligarmos. É verdade. Então, muito bem. Agora nós já podemos voltar aqui para o nosso convidado, como o microfone já está ligado, e voltamos a explicar. Bom, eu dizia que a palavra foi inventada pelo médico Carol Benckert em 1869, um médico, mas que nos últimos 20, 30 anos ele toma uma importância, e se calhar é por isso que nós estamos aqui hoje a falar sobre isso, porque este movimento, também conhecido por LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, tem um engajamento e uma organização muito mais composta, e esta organização destes movimentos LGBT, através daquilo que também é chamado de lobby gay, traz uma abordagem, traz uma roupagem muito mais agressiva em relação à sua maneira de ser e estar, a maneira de se exprimir e de levar a sociedade e todas as outras esferas de influência a acreditarem que, de facto, há uma necessidade de não somente aceitar esta forma de ser e estar, mas também que se tenha como uma forma de ser e estar normal e que possa ser padronizada. E dito isto, para quem, por exemplo, assiste novelas, eu acredito que os crentes aí não assistem novelas. Mas para quem assiste novelas, há de perceber, por exemplo, que as novelas aparecem mais pessoas com esta orientação e até a tomarem papéis de extrema importância. Na música também já encontramos pessoas com esta orientação a aparecerem abertamente e a expressarem os seus pontos de vista, a sua forma de ser e estar, assim como também nas outras esferas de cultura e arte. Estamos a falar de filmes, estamos a falar de principalmente na moda. Nós temos um grande engajamento deste movimento, e também agora na política já encontramos também um grande engajamento em termos políticos. Até porque, se nós olharmos para os Estados Unidos da América, vamos já perceber, por exemplo, que quando os republicanos estão no poder, este movimento perde força. Quando os democratas sobem ao poder, estes movimentos voltam a ganhar muita força, inclusivamente até enviando diplomatas com esta orientação para alguns países que são considerados países, vamos lá assim dizer, um pouco mais difíceis de absorver estas ideologias, e todo o lobby é feito à volta disto para aprovação de leis que criminalizam aquilo que são considerados atos de homofobia. E quando falamos de atos de homofobia, vai sair ao extremo, né? Porque nós estamos a partir do princípio que seria ato de homofobia se eu olhasse para alguém com esta orientação e a partir disso, de per si, houvesse uma discriminação em relação a essa pessoa. E isso, é claro, concordamos que é uma posição errada. No entanto,
chega-se ao extremo de não ser apenas nestas componentes que têm que ver com discriminação, que não é somente no ato de homofobia, mas temos discriminação racial, temos outro tipo de discriminação como de minorias e por aí em diante. Mas quando se faz lobbies para a aprovação de leis, por exemplo, que proíbem de se falar deste assunto em esfera pública, ou de pessoas que tenham uma opinião contrária, de manifestar essa opinião, ou como é no caso do Brasil, que se tentou aprovar uma lei que se proibia de se falar em público em relação, ou de se ter uma opinião contrária a isso em público, e até chegou-se a proposta de lei chegava até a proibir de se falar disso dentro das igrejas. Só não passou porque a Constituição brasileira ela é muito clara em relação aos direitos de liberdade de expressão, direito religioso, né? Direito à manifestação daquilo que são as diversas vertentes religiosas. Mas o lobby chega a esses extremos, né? Então nós podemos perceber que este engajamento de per si faz com que realmente tenha que se perceber o que realmente isto é, e porque vai ganhando cada vez mais espaço e terreno, até mesmo dentro das igrejas. Nós já percebemos, por exemplo, através da igreja presbiteriana baseada nos Estados Unidos da América, ela aceitou há bem pouco tempo casamentos homoafetivos e até pastores, para podem ser gays e ao mesmo tempo exercerem o ministério. Mas quando falamos da igreja presbiteriana, por exemplo, norte-americana, porque a brasileira, ela veio da norte-americana, podemos pensar que a brasileira também tem a mesma orientação, mas não tem a mesma orientação, até porque a igreja presbiteriana brasileira se desvinculou da americana 50 anos atrás. Mas nós já começamos a ver este movimento, por exemplo, a igreja batista, ela já começa a abrir portas para que haja também casamentos homossexuais dentro da igreja. E há pouco tempo eu não cheguei a ver ou ouvir pessoalmente, mas ouvi que a Igreja Católica também, através de algum pronunciamento do Papa, mostrou também abertura para a realização de casamentos homoafetivos. E é por isso que se calhar estamos aqui, que é para explicarmos, de acordo com as Sagradas Escrituras, o que de fato isto é, e como é que a Bíblia realmente vê para esta questão. Mas nós já temos aqui pessoas que se defendem usando o beijo entre Davi e Jonatas, né? E dizem que o homossexualismo já começou antes na Bíblia, que temos esta relação entre dois homens por causa da relação que Davi tinha com Jonatas. Deixa-me só fazer uma explicação em relação a isso, talvez a outras passagens que possam levar algumas pessoas assim ao erro. Davi chegou a dizer que o meu amor por ti é melhor do que o amor entre mulheres. E está-se a falar ali de amizade. O conceito de amizade entre homem e mulher só passa a ser conotado agora, estamos a falar de aí uns 30, 50 anos, século XXI, por causa deste engajamento ou este lobby gay. Okay? Antes disso, porém, era muito normal que homens... eu tive amigos, jogávamos a bola, abraçávamos-nos. Depois de um golo, saíamos abraçados na rua, andávamos abraçados, não havia nenhum problema. Hoje, se eu saio com alguém abraçado, já vão me conotar, não é? Já começa a ser problemático. O mesmo também em relação a mulheres, né? As mulheres, entre elas abraçam, tem aquela manifestação de amor e carinho. Não é somente essa escritura que as pessoas fazem essa interpretação. Por exemplo, temos também o relacionamento que Jesus Cristo tinha com João. Se vocês se lembram, quando Jesus falava de que alguém ia lhe trair, a Bíblia diz que João reclinou-se
no ombro de Jesus e perguntou-lhe, né, quem seria o que faria isso. Havia um grande afeto e carinho entre Jesus e João, e há quem possa pegar nessa passagem das Sagradas Escrituras e conotá-la a um relacionamento homossexual. E outra também que é levada é aquela em que Noé, ele bebe e depois embriagado fica ali, e um dos seus filhos, o Cam, a Bíblia diz que descobre a nudez do pai. Algumas pessoas pegam descobre a nudez do pai, como que se ali tivesse acontecido um relacionamento homossexual. Mas não é de fato disto que a Bíblia está a falar. A amizade entre homens ou entre mulheres, ela é encorajada nas Sagradas Escrituras. Nós trocamos carinho entre homens, trocamos carinho. Aquele que é amigo abraça um outro amigo. Em algumas culturas até homens trocam beijos, né? Podem ser 2 beijinhos ou até pode ser beijo frontal. Em algumas culturas é normal que um homem e outro homem troquem beijo frontal, ou uma mulher e outra mulher troquem também um beijo frontal ou um beijo lateral. Isto não era problemático até o momento em que estas ações tornaram-se, vamos lá assim dizer, conotadas, né? A passagem das Sagradas Escrituras, se calhar para já entrarmos aqui no suco, que pode nos ajudar a perceber isso, está no livro de Romanos. E se me permitirem, eu vou aqui fazer a leitura. Romanos capítulo 1. É uma escritura muito profunda, até porque é uma das últimas que trata sobre este assunto. E é muito importante nós trazermos Paulo, que foi o doutrinador da igreja, para tratar isto. Nós podemos começar do Antigo Testamento, mas se nós formos ao Antigo Testamento, provavelmente vamos nos perder um pouco na rigorosidade da lei. Então eu vou deixar talvez as análises do Antigo Testamento para o final do programa, só para entendermos muito bem de onde é que isto provém, qual era o entendimento que se tinha no Antigo Testamento e porque da rigorosidade do tratamento desse assunto no Antigo Testamento. Não que no Novo Testamento não haja rigorosidade. Mas vamos ler aqui em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que é para contextualizarmos e colocarmos essa nossa conversa dentro do texto e do contexto. Versículo 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpadas. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, os seus pensamentos passaram a ser levianos e imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então Paulo começa aqui por dizer que não há desculpas para nós não seguirmos a Deus, ou para chegar diante de Deus e dizer que eu tive esta atitude porque alguém não chegou e não ministrou a palavra para mim. O que Paulo está a dizer aqui é que a própria natureza, há 2 maneiras que nós podemos ter contato daquilo que é a vontade de Deus. Uma é através da própria natureza, que manifesta a glória de Deus, manifesta os desígnios de Deus, e a consciência. A nossa consciência é a outra maneira com a qual Deus fala, nos dizendo-nos, ora, se algo está certo, ora, se algo está errado. Continuando, versículo 22. E proclamando a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do seu ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém.
É por essa razão que Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejos sensuais uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezam o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que era provável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão espanturados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte toda pessoa que pratica tais atos, não somente as continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Eu posso passar a exegese e a explicação desta passagem. No versículo 24, a Bíblia diz assim que Deus entregou tais pessoas em pureza sensual segundo as vontades pecaminosas do seu coração para a degradação de seus próprios corpos. O que Deus está a dizer aqui é que por causa de estas pessoas negarem o relacionamento, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus estipulou como padrão, Deus se afastou delas, Deus retirou o seu espírito dessas pessoas. Deus deixou estas pessoas às suas próprias vontades. E um dos aspectos aqui que é enfatizado é exatamente a impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração. Então o que a Bíblia está a dizer aqui é que a homossexualidade não é como muitas pessoas defendem, e depois vamos tratar disso aí um bocadinho com um pouco mais de detalhe. Não é uma questão de eu nasci assim, mas é uma questão do coração. É algo que tem a ver com desejo do coração. Para a degradação dos seus próprios corpos, o que a Bíblia está a dizer é que este ato em si, ele degrada o próprio corpo da pessoa. E quando a gente trata, por exemplo, desta questão da degradação do corpo, Deus não trata isto somente no caso das relações homossexuais. Deus trata da questão da degradação do corpo quando fala, por exemplo, do adultério, quando fala da imoralidade sexual, quando fala da impureza. É degradação do seu próprio corpo. Você está desrespeitando o seu corpo. Quando tratamos, por exemplo, de questões como poligamia, um homem que tem 2, 3, 4, 5 mulheres, que está fora daquilo que é o padrão, a vontade de Deus, é degradação do seu próprio corpo, ok? Não é isto que Deus tinha padronizado para o homem. O que Deus padronizou era que o homem deixaria a sua parentela, se juntaria à sua mulher, isso em Gênesis capítulo 1, e tornar-se-iam uma só carne. Esta aqui é a vontade, este aqui é o padrão de Deus. Depois, no versículo 26, diz que entregou as paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Então Deus coloca aqui outro aspecto. Ele explica que isto não é algo natural. A palavra que é usada aqui, quando Deus fala aqui no versículo 27, quando diz assim, na segunda parte, diz, então deram início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, mulheres com mulheres. A palavra que é usada aqui, no seu original grego, é macho e fêmea. Portanto, esta é a palavra original. Depois traduziram aqui para homem, mas a questão aqui não é homem e mulher. A questão aqui é macho e fêmea. Porque, por exemplo, na questão da ideologia de gênero, que também vem com esta coisa de lobby gay, a ideologia de gênero, ela apregoa que um homem ou a mulher, ela nasce sem a sua sexualidade predefinida. E, com o andar do tempo, ela vai definindo-se ou homem ou mulher. Então, nós não podemos, por exemplo, numa criança que nasceu homem, incutirmos nela padrões sociais de homem. Como dizer, olha, não podes brincar com carros, ou melhor, você é homem, brinca com carro ou brinca com boneca. Ou não faça totó.
ou não ponha roupas cor-de-rosa, porque roupas cor-de-rosa é para meninas. Para os rapazes isso nós não podemos incutir estes tipos de padrões à criança, e a criança vai crescendo sem saber se ela é homem ou mulher. E com o tempo, essa criança ela vai sozinha definindo qual é o seu padrão de gênero. Nesta definição de coisas, chega-se até a 16 tipos de orientação que o homem pode ter. Pastor, eu não quero lhe cortar. Sim. Agora que está a falar de orientação, porque a psicologia, né, sexual, se formos a conversar com um psicólogo, ela traz uma abordagem de duas características diferentes, que é a identidade sexual e a orientação sexual. Então, não sei se o pastor tem uma visão de qual seria a diferença, né, entre estes dois termos relativamente à sexualidade de uma pessoa, a identidade e a orientação sexual. Sim, porque a questão da identidade tem que ver com como as pessoas elas te percebem. E quando nós falamos quando nós entramos aqui para estes debates, temos aqui, por exemplo, os bissexuais, temos os travestis. O travesti, ele pode ser um homem que veste-se a mulher. Ele tem prazer em vestir-se a mulher. E posteriormente a isso, ele até pode ter uma orientação heterossexual. Sim, porque mas agora parece que viralizou isso. Parece que o nome certo agora são as drag queens. As drag queens, são as drag queens que performam, fazem da sua arte, Usam da sua uma música, personalidade elas para vestem atuar, aquela sim. personalidade, mas depois quando saem, elas podem Voltam, mudar da sua sim. personalidade e até pode ser homem, não é? Então são essas vertentes. E quando falamos de identidade, nós estamos a falar de como nós percebemos isso. Quando falamos de orientação, estamos a dizer como a pessoa de per si, sim. ela percebe. No entanto, quando nós nos debruçamos à volta das Sagradas Escrituras sobre esta questão, nós encontramos que também a questão da identidade, ou não somente a questão da identidade, como da orientação, elas encontram uma conotação pecaminosa. Okay? É por isso que nós temos a Bíblia, ela nos diz, no Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, não sei se podemos ir lá, Deuteronômio 22, versículo 5. Eu leio já aqui, Deuteronômio 22, 5. Ok, diz assim, 22, né? 22, capítulo 22, versículo 5. Ok, diz assim a palavra do Senhor. As folhas aqui estão bem coladinhas. Ok, 22, 5. Diz assim: a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Está a ver? Então, nós aqui já estamos a ver a questão de como os outros percebem também, que é a questão da identidade. Okay? Que roupa é que eu visto? Como é que eu me apareço perante as pessoas? Como é que as pessoas interpretam a minha identidade? Okay? E Deus é muito claro aí, dizendo que o homem não pode vestir roupa de mulher e vice-versa. Talvez aqui, e talvez avançando um pouco, porque estávamos aqui a explicar esta questão de macho e fêmea, e já que fomos para o Antigo Testamento, vamos lá para tentar perceber um bocadinho do que estava a acontecer aqui. Nós aqui estamos dentro de um contexto de uma prática hitita, que era um povo daquela zona de Canaã, cuja religiosidade os levava a práticas homossexuais. Portanto, quando nós avaliamos as Sagradas Escrituras e nos compulsamos à volta dela no Antigo Testamento, nós encontramos ali que havia uma prática denominada prostituição cultual. A prostituição cultual era uma adoração feita a uma deusa chamada Azera, ok? Também pode ser ali traduzir por Astar, em algumas traduções nós podemos encontrar ali Astarote. E essa adoração que era feita a essa deusa fenícia,
nós denominamos deusa, mas entendemos exatamente que era um demônio, era um espírito. E esta adoração, ela tem uma componente muito interessante, que se calhar é que seja muito bom explicar. É que a Bíblia começa a falar de um homem chamado Nimrod, quando faz um traço à volta de como é que estas adorações idólatras ela começa com um homem chamado Nimrod, que decidiu construir uma torre chamada Torre de Babel, que nós temos lá. Esse Nimrod casou-se com a senhora chamada Azera, e eles tinham uma relação muito promíscua. Isso nós encontramos em livros de história, são contos, relatos históricos. Essa relação, além de promíscua, idolatrava não somente Nimrod como um deus, mas também a sua esposa como uma sacerdotisa. Acontece que à volta dessa adoração, Nimrod, denominado Deus Sol, era considerado como um Deus Sol. Havia ali o mito de que ele era imortal. No entanto, como todo mortal que ele realmente era, ele veio à morte. Posteriormente, disse que esta mulher fica grávida e, por causa das relações que existiam, imorais que ali existiam, para justificar a sua gravidez, uma vez que o seu marido já não estava ali presente, ela inventou que o sol que brilhou durante um certo dia sobre ela fez com que ela concebesse. Então ela ficou grávida do sol. Segura aí. E com essa gravidez ela teve um filho chamado Tammuz. Não, segura aí, porque isto exige muitos detalhes. Já Sol que engravida? Ok. Vamos lá fugir aqui para observar o nosso primeiríssimo intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes para aprender um pouco mais sobre este Sol. Acho que quero conhecê-lo. Até já, não sai daí. Sou o Dr. Gerson Nazaf. Olha, eu vou falar extensivamente deste produto aqui, que é a maior economia do país, Nonono Brilhador. Na minha invenção, coloquei 12 produtos químicos juntos que produziram o pH 7 e, consequentemente, foi sair Nonono detergente concentrado, que é o Nonono Brilhador. Ele lava tudo e brilha tudo. É um sabão simples. Você pode lavar inoxes, pode lavar mármore, pode lavar louça, que por lavar roupa, por lavar veículo. 1 litro faz 25 litros de sabão. Você com esse 1 litro mistura com 24 litros de água e sai 25 litros de sabão. É a maior economia que o Moçambique já teve na limpeza e higiene. Pode tomar banho. Ele tem um SLES, tem um CD de coco e o limão. Quando você toma banho, ele dá vida ao citoplasma, onde está o DNA da pessoa, o tixo da pele. Né? Você lavando o cabelo, então ele dá vida aos ganchos por causa dos LES. E esperávamos no brilhador. Você tem que exigir em toda parte onde você vai no território nacional, e pode acontecer que ainda não chegou na sua aldeia, você não está a ver no seu distrito, você não está a ver na sua província, mas eu creio que vai chegar cedo, viu? Porque eu falo da capital do país, a cidadela, Maputo, a maior parte dos supermercados estão lotados com Nonono Brilhador. Você vai gastar 100 meticais para comprar 1 litro que vai fazer 25 litros de sabão. Nonono Brilhador, não esqueça, hein? Nonono Brilhador. E ainda tem, você pode comprar em 5 litros. Sabe, 5 litros você faz 100 litros. Olha, Brilhador está engajado em proteger a beleza de Moçambique. O ambientador Vitale Vitaminas. O ambientador Vitale Vitaminas. Mas hoje eu trouxe para Moçambique aqui, limão e flores vermelhas do Médio Oriente. Pode usar ele para esfriar dentro de casa de banho depois das necessidades. Pode usar ele para você fazer limpeza dentro do seu escritório.
dentro do carro, você vai sentir o limão a permanecer por semana. Aumenta o oxigênio em lugares fechados, diminua o aquecimento global e pode dar mais saúde ao pulmão humano. Está aqui o ambientador da Vitale Vitaminas. O coronavírus veio vandalizar a saúde da humanidade. Temos que aderir às medidas intransigentes para impedir que o Covid-19 consuma o nosso povo, consuma o nosso país. Tá certo? Eu creio que a injeção, a vacina não está a chegar para todos. Os países ricos estão a cuidar-se a si mesmos. E nós dependemos do sódio de clorino, do nono Javel Lixívia. É um produto concentrado, com mais de 3,5% de força. Não esqueça, tenha Javel concentrado. Fui inventar então sanitas, gorduras e ferrugens. Tanto que ele fala, use luvas para usar ele. Espreia sem misturar com a água. Eu vou te garantir, todo aquele amarelado lá na louça sanitária, 20 anos que você viu aquilo, já queria trocar, não troque mais. Adquira do nono Sanita Gorduras e Ferrugens, autocolismos, estarão limpos em 10 minutos. Do nono detergente concentrado, cuida da beleza de Moçambique. Pois muito bem, nós já estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco do seu programa Vidas em Cristo. Este programa que vai ao ar toda segunda, terça, quinta e sexta-feira, quando são sensivelmente 18 horas. Nós invadimos a sua tela para lhe fazer companhia também pertinho das 19 horas e 30 minutos. Hoje estamos aqui em conversa com o nosso reverendo J.C. Maló, o meu pai 2. Que nos está a ensinar aqui a respeito da homossexualidade. E interrompemos aqui mesmo quando falava do sol que nos trouxe um herdeiro, não sei. Dando continuidade à explicação que eu estava a dar, que estávamos a falar de Nimrod, que tinha uma esposa de nome Samiramis. Eu disse Astar, né? Não é Astar, é Samiramis. Que Samiramis, ela, depois de que Nimrod morre, ela inventou essa de que engravidou do sol, e o seu filho Tammuz nasce dessa relação. Acontece que Tammuz também veio a morrer, e reza a história que onde Tammuz mora, numa das suas caças, ele mora encostado, ou ali onde ele mora nasceu, ou estava encostado a uma árvore que, depois de florescer, essa árvore de pinheiro passou a ser o ponto de adoração daqueles que seguiam a Samiramis. O que acontece ali é que estabelece ali o padrão de adoração idólatra, em que nós temos Nimrod, Tammuz e Samiramis como mãe de Nimrod. Por todos os outros países ou nações por onde esta adoração idólatra, saindo de Babilônia, passou, ela foi pegando outra nomenclatura. Nimrod, por exemplo, passou a chamar-se Baal em Israel. Tammuz continuou com o nome Tammuz, e Samiramis Asterote. Em Israel, é o nome que depois pegou. Para os fenícios era Nimrod, e Tammuz Bacchus, e Samiramis Astarte. E depois foi passando, por exemplo, na Grécia, Nimrod passou a ser chamado Zeus, Tammuz Dionísios e Samiramis Afrodite. Mas se nós formos analisar todo o contexto, na Índia também temos a Vishnu, a Krishna e a Devaki, que são veja só, outro aspecto muito interessante desta trilogia de idolatria é que dentro do cristianismo ela entrou com Nimrod tomando a figura de Deus, exatamente, Tammuz tomando a figura de Cristo, e Samiramis tomando a figura de Maria. Quando se introduziu a adoração a Maria, isto estamos a falar um pouco no século
finais do século 3, 4, com a instituição do catolicismo romano, havia uma necessidade, de facto, de se buscar uma deusa grega que pudesse substituir a figura ali que existia da Afrodite, não é? Ou melhor dizendo, no caso concreto, ele era Roma. E em Roma nós temos Júpiter, que era a Nimrod, tínhamos Tammuz, que era o Atis, e tínhamos a Samirami, que era a Diana. Okay? Mas a composição da adoração idólatra, ela sempre teve estas ramificações. Daí o porquê da necessidade de se ter uma mulher, no caso concreto Maria, a ser adorada. E você vai perceber, por exemplo, que no catolicismo, a Maria, ela tem uma proeminência maior que a de Cristo. De fato. Okay? Sendo que Maria é a mãe, não é? A toda poderosa, e Cristo um bebezinho que é segurado ali. Inofensivo. Exatamente. Ok? Isto é por causa mesmo destas relações tripartidas de idolatria. Este conjunto de idolatria, naquele tempo, e já estamos a voltar outra vez para o livro de Deuteronômio, a adoração que era feita a Astarote, Astarte, dependendo de onde ia, ou a Samiramis, mas vamos lá usar aqui o nome Astarote ou Astarte, que é o nome que é usado na Bíblia. Esta adoração tinha padrões cultuais. E estes padrões cultuais, elas envolviam imoralidade sexual, a perversidade, e também envolvia aí questões que estão ligadas à homossexualidade, a relações homossexuais. E estes homens que faziam estas práticas eram considerados prostitutos cultuais. E nós podemos ler isso só para deixar a coisa um bocadinho mais clara. Podemos ler primeiro livro de Reis, capítulo 14. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira de Reis 14. Está um pouco escuro aqui. 14, versículo? 24. Diz assim a palavra do Senhor. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Ok, podemos subir para 15, 12. 1 de Reis 15, versículo 12. 15, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. 2 de Reis 23, versículo 7. 23, 7. 2 de Reis 23, 7. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azera. Continuar? Pode. Josias trouxe... Não, pode parar aí mesmo. Okay. Da mesma forma, derrubou os aposentos dos prostitutos religiosos conhecidos como sodomitas. Acho que saltaste. Pode ler outra vez. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azera. Ok. Nesta minha versão diz assim, da mesma forma, derrubou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Azera, que era o nome de Astarote ou Azera, dependendo de com que nação é que estávamos aqui a tratar. Podemos também para Deuteronômio 23, se calhar para fechar esta... Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. Diz E assim. depois eu vou dar a explicação. Versículo 17 e 18. Ok, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Ok. Maravilha. Veja só,
Deus começa logo tratando com seu filho, ou com seus filhos, esta questão de prostituição cultural. Porque ela estava diretamente associada a relações homossexuais. O que eram estes prostitutos cultuais? Eram sacerdotes da Zera, okay? Ou de Baal, que prestavam serviços sexuais nos templos de adoração a Zera. A Zera era eles erguiam ali uma espécie de uma árvore, de um tronco, ok? Também chamado de obelisco. E é por isso, por exemplo, nós temos agora os obeliscos, até mesmo no Vaticano temos um obelisco. Nós encontramos em grandes praças públicas poste comprido. um poste levantado. Okay? Então, mas existem praças públicas. Estes obeliscos, eles simbolizavam o pênis ereto de um homem. E é assim como eles adoravam a Zera, como uma deusa da fertilidade. Desculpa, pastor. Então, o pastor está a dizer que se alguém, por exemplo, decidisse que eu vou ao culto, né, vou adorar a Deus, então ia para a igreja, né, para o templo nesse caso, e se envolver lá sexualmente com aqueles prostitutos que estavam ali no tempo a serviço. Exatamente, porque aqueles homens que trabalhavam, que eram sacerdotes deste culto, eles tinham uma crença, ou fazia parte do processo de crença deles, de que o intercurso de um homem ou de alguém, de um homem no caso concreto, com aquele homem, passava os males que este homem trazia para o tal prostituto homossexual, no caso concreto, prostituto cultual. Então aquilo era uma espécie de libertação. Era uma espécie de libertação dos males para no samerograma, que é a maneira que escreviam os sumérios antigamente. Eles tinham, aquilo escrevia-se com símbolos, né? Eram símbolos, animais e por aí diante, era assim como eles escreviam. Prostituto cultural utilizava símbolo de um cão e de uma mulher. Então era um cão e uma mulher, que era Ur, Sal, cão para Ur e Sal, que significava prostituto cultural. É por isso que na escritura que leu há pouco tempo, dizia: não traga dinheiro de cão. Está a perceber? Porque o dinheiro da prostituição, entendido naquele contexto, era dinheiro de prostituição, e depois ele diz dinheiro de cão, que é dinheiro de prostituição homossexual. E por que eles usavam essa terminologia de dinheiro por que eles usavam essa palavra cão, que era keleb? Usavam este termo keleb no caso concreto dos hebreus, né? A palavra era keleb, no caso dos sumérios era ur. Eles usavam essa terminologia porque o relacionamento homossexual, pela posição de intercurso, o homem tinha que ficar na posição de cão, aquilo que é vulgarmente conhecido por dog style. Okay? Eu vou só lhe interromper por alguns segundos para pedir a minha realização aí, para que possa abrir as linhas, e nós vamos também interagir com os nossos telespectadores, porque já estamos aqui há muito tempo a conversar, senão ficam aí a dizer: mas por que não abriram as linhas? Nós queremos falar. Sim, então já podem aí abrir as linhas, que é para eles poderem interagir conosco. Então, por estas explanações que eu estou a trazer aqui, por aquilo que nós encontramos na Bíblia, até porque estas pessoas, estes homens eram, como estou a dizer aqui, eram efeminados, alguns castravam-se, ok? Cortavam as suas genitálias para melhor exercerem esta função. Deus, ele colocou a questão da roupa como proibida, colocou também a questão dos relacionamentos como proibido. Não se podia fazer nenhuma associação com este culto. Agora, tem outro aspecto muito importante aqui, é que estas pessoas, elas eram espiritualmente, na verdade, explica-se que havia ali palavras de orientação, de oração, e também no processo do culto,
faziam-se orações e também invocação de maldições, de palavras, vamos assim dizer, eu vou lhe de interromper feitiçaria. para que o Bud possa atender o nosso primeiro telespectador. Alô, a paz, senhor. Muito boa noite. De onde é que nos fala e qual é o seu nome? Alô? Uau. Infelizmente, acabou caindo a chamada aqui. Pastor, pode continuar? Vou maximizar o meu tempo. Melhor Então eu estava a dizer que havia aqui palavras que eram ditas, e estas palavras, quando elas eram ditas naquele contexto, a fama que existia naquele tempo era que até os homens, quando eles vinham para aquele culto, quando entravam naquela atmosfera e aquelas palavras eram emitidas, os homens se transformavam em mulheres. Então você podia chegar ali com o seu machismo e tal, não é? Chegava ali, entrava naquele culto, começava-se a fazer invocação de espíritos, e pela invocação destes espíritos, de repente um homem já começa ali também, ficava uma mulher, ficava possuído por um espírito. Aqui mesmo, falando em possessão, nós vamos parar aí para atendermos o nosso telespectador que está em linha. Pai, Senhor, seja consigo, bem-vindo ao Vidas em Cristo, com quem temos o prazer de falar e não nos acompanha. Hello. Paz de graça. Ainda temos alguém em produção? A paz do Senhor seja consigo, telespectador. Paz e graça, bem-vindo ao Vidas em Cristo, com quem temos o prazer de falar e de onde nos acompanha. Fala com... Com quem? Paulo. Com Paulo. Paulo Zinho. Paulo, de onde é que nos acompanha? Sim, Paulo. De onde está a falar, ô Paulo? Sim, porque estou a gostar. Bom, parece que estamos com algumas dificuldades aqui em estúdio. Bom, infelizmente nós perdemos, então podemos dar continuidade ao nosso estudo. Certo. Então, como eu estava a explicar, este ambiente espiritual levava estes homens a se apresentarem ali afeminados e a ter uma predisposição para este relacionamento homossexual. Dito isto, eu queria aqui deixar muito bem claro que quando nós nos compulsamos sobre a palavra de Deus, nós entendemos claramente que esta é uma questão espiritual. Amém. Ok? Amém. Mas esta questão espiritual, de per si, ela tem uma componente também que tem que ver... Peço perdão, meu reverendo. Certo. Já começamos. Alô, a paz do Senhor. De onde é que nos fala? Amém. A paz do Senhor. De onde é que nos fala e qual é o seu nome? Alô? Alô, consegue me ouvir? De onde é que nos fala e qual é o seu nome? Paulo Zinho. Irmão Paulo, ok? Pode ir diretamente para a sua questão ou a sua contribuição aqui para o reverendo. Qual é a sua contribuição para o programa de hoje? É dizer que estou a gostar muito do tema. Amém? Amém? Pode continuar, pode Sim, continuar. sim. Dizer que o comentarista por si, ele está a falar coisas sólidas, com bases palpáveis. Amém, amém. Então, dizer que é bom ouvir alguém a falar com bases sólidas. Ok. Então, devemos falar tudo, sem tabu. Vamos falar da homossexualidade. Algo que está a corromper a mente de muitos seres humanos. Ok, ok. É tudo. Ok, muito obrigado. Continue a acompanhar o Algo programa. que Deus não constituiu isso. Ok. Bem sabemos que na criação, Deus apenas fez o homem e a mulher. E através da costela de Adão que surgiu a Eva. Então, não encontramos um meio termo
de um homem que aproxima a uma mulher, tratando do assunto da homossexualidade. Bem, muito obrigado aí pela sua contribuição. Peço que continue aí a acompanhar o programa, que faz aprender muito mais aqui com o reverendo. Pode continuar, reverendo? Então, como eu ia dizendo, é também e talvez principalmente uma questão espiritual. Daí podemos voltar um pouco para... Não é possível. Eu acho que Claro. eu vou pedir o meu reverendo para ficar aí a beber uma água enquanto a gente interage aqui com os nossos telespectadores. Já, Pai, o Senhor seja consigo, telespectador em linha. Bem-vindo ao Vidas em Cristo. De onde é que nos fala? E quem é a pessoa que está em linha? Alô? Alô, peço que se afaste aí do seu receptor para que a gente possa se comunicar. Alô? Paz e graça, bem-vindo ao programa. Sim, boa noite. Aqui Jacob de Manialo, Nampula. Muito boa noite, Jacob de Nampula. Bem-vindo ao Vidas em Cristo. Qual a sua contribuição aqui para esta noite? Sim, o programa para mim está muito interessante. Glória a Deus. Mas a propósito, eu queria perguntar ao senhor reverendo aí, Sim. qual era o posicionamento desses cultos em relação às mulheres? Já que eles faziam os atos sexuais entre homens, qual era o posicionamento sexual das mulheres em relação a esses cultos? Boa questão. Sim. É Mais- só apenas isso. mais alguma O programa questão? está muito interessante. Deus abençoe a todos. Ótimo. Muito obrigada, que Deus continue lhe abençoando e continue conectado aí ao Vidas em Cristo e ao restante da programação aqui da JTV. Produção, temos mais alguém? Não percebi? Buter, vá atender o nosso telespectador. Alô, a paz do Senhor, como é que se chama e de onde é que nos fala? Alô, consegue me ouvir? Amém. Qual a sua contribuição para o programa de hoje? Alô, consegue me ouvir? Sim, eu gostava de saber que o homossexualismo é uma opção. Ok, eu acho que deu para entender a questão, né? Yeah. Mas quando está daqui a sua questão, é só acompanhar o programa. Acho que a partir do segundo bloco o reverendo vai poder responder a sua questão. Ok? E quero que nós podemos continuar aqui. Espero que não haja mais interrupções. E, reverendo, se nós falávamos de... Nós estamos a falar de ser uma... Eu disse para o reverendo não falar, porque quando ele Uau. pega no microfone, depois Logo entra alguém uma já está a chamada. ligar. Então, Tudo bem. logo após o intervalo, Estamos aqui mesmo por isso. nós vamos É aqui verdade. falar sobre isto. Mas antes, deixe-me falar com mais alguém que está em linha. Paz, Senhor, seja consigo. Paz e graça, telespectador. Boa noite. Muito boa noite, bem-vindo ao Vidas em Cristo. Com quem estou a falar? É assim, eu estou a escutar esse programa. A minha pergunta é ao reverendo. Sim. Existia uma igreja que estava aqui, parece no segundo Moçambique, chamado Apunsa. Chamada Chamada- aqui. Essa igreja só dizem que permitia-se casado, mulher com homem, duas pessoas. Quando você não tem mulher, não pode entrar aí na igreja. Qual era o nome da igreja? Apunsa. Não percebi nada. Apunsa. Era uma igreja. Pode que chegou aqui em soletrar para Moçambique. nós? Pode soletrar para nós? Parece que aquilo foi na década 80, 90 quase. Ok. Ah, ok. Então, nessa igreja... Sim, pode Essa continuar. igreja dizem que só entrava pessoas casadas. Sem mulher você não entrava. Sim, mas qual a Agora, sua... a minha pergunta é, será que é bíblico ou não? Ah, ok. Se é bíblico ou não. Ok. A sua questão ficou clara aqui. Nós vamos dar tempo ao reverendo para responder. Muito obrigado. É só... Obrigado.
no próximo bloco o reverendo vai responder a Bem questão. interessante essa igreja. Então, uma igreja Ok, que não obrigado. aceitava o celibato. Sim. Acho que Assim, o Buti não poderia cultuar. não, acho que até pode se entender, né? Porque eles estavam cansados de resolver problemas desta natureza. Ai, meu Deus. Se é proibida de ir à igreja, o Ok. Buti também. Ah, Deus. Buti, atenda aí a nossa última chamada para chamarmos o nosso intervalo. Alô? A paz do Senhor, de onde é que nos fala e qual é o seu nome? Alô? Alô, boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor, como é que se chama e qual a sua contribuição para o programa de hoje? Eugênia Tomatona. Sim. O que é que tem a dizer acerca do programa de hoje? O programa está muito interessante, está muito bom. O reverendo está porque essa questão de homossexualidade está a desviar muito coisas que os países para entrar na vida de verdade, não está a dia. Então, o que o nosso reverendo está a gostar muito, peço que haja mais na sociedade e os jovens de verdade estão a entrar nessa vida. Então, consigo estar a ensinar, está a começar a verdade. Ajudar muito. Era isso. Amém. Muito obrigado aí pela sua contribuição, deu para perceber aí. Então fica ligado e nós voltaremos depois do intervalo, no terceiro e último bloco. Bem-vindo a Colégio Mod. Matrículas abertas para o ano letivo de 2021. De primeira a terceira classe e oitava a 12ª classe. Com mensalidades a partir de 800 meticais. E temos também aulas extracurriculares como informática, ativismo, teologia, taekwondo, música, dança e muito mais. Vagas limitadas. Estamos no bairro Santa Isabel, paragem Canhoeiro. E ensino primário na escola próximo ao mercado Nilce. Para mais informações, contacte. Colégio Monde proporciona um ensino de excelente qualidade. Matricule já seu filho. A natureza é a nossa condição existencial e preservá-la a nossa principal missão. Neste programa, conheça a dinâmica do seu funcionamento e torne a sua mente cada vez mais verde. Sou Fernando Melum, espero por si, aqui na JTV, o seu canal de eleição. Até lá, fique bem. Olá Moçambique, aqui Pérola Jaime. Eu sou Rosa Zidane. Convido-vos a assistir o programa Minha História. Todas as segundas-feiras, às 13h30, aqui na JTV. Até lá! Bate coração. Eu sou Sérgio Carlos Manique, o padrinho dos corações apaixonados. Aqui estou na JTV, onde vamos falar de amor, vamos falar de relacionamento. Quer namorar? Quer resolver problemas do seu noivado? O casamento não está bom? Estarei aqui segunda e quinta-feira para falarmos de amor. Este é o programa Fala Coração, aqui na JTV. Ok, já estamos de volta aqui. Queremos que já não haverá mais interrupções, então temos 30 minutos para beber aqui do evangelista. Do evangelista? Do Estás reverendo. com saudades do Amâncio. Antes de ser pastor, eu era evangelista. Oh, então não falhei. Pastor, reverendo, vamos acumular missionário. Missionário, exatamente. Amém. Então, agora quero que podemos continuar, reverendo. Então, falava aqui
dessa questão de prostituição, né? Dessa possessão demoníaca e íamos já para o contexto bíblico. Exato, íamos para o contexto bíblico, eu até vou fazer aqui. Mas antes tem uma questão aqui. Aqui na JTV. Tá bom, vamos só tentar. É que é algo bem ligado aqui ao reverendo Jace. Alguém diz, é o Oliveira Adolfo. Ele diz, boa noite, vidas em Cristo. O reverendo traz consigo uma bagagem. A minha questão é, esse reverendo é mágico. Lhe vi no outro canal às 18h05 no programa. Agora vamos lá ver. Nós estamos com o espírito. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ele nos tem ajudado. Amém, amém. Pois então, mas então, indo aqui já à questão, e isto vai, eu vou respondendo às questões e ao mesmo tempo vou dando assim, para que possamos fluir nos pontos. E eu estava a dizer que é também uma questão espiritual, e nós temos que entender principalmente como uma questão espiritual, porque de acordo àquilo que é as ideologias e os movimentos neste sentido, eles colocam a homossexualidade como uma questão genética. Alguém nasce com essa tendência, ok? Mas o que nós observamos a partir da palavra de Deus é que também e principalmente é uma questão de decisão. Ok. Quando nós entramos com esta coisa quando nós vamos à genética e entendemos e tentamos perceber a composição da criação, tanto do macho e fêmea, nós percebemos que, geneticamente falando, não é possível que alguém, um homem, porque o homem ele tem aquilo que em biologia nós chamamos de cromossomas, e os cromossomas de homem são XY. Okay. E da mulher são XXX. E nós não temos a capacidade, a tecnologia, até hoje, ainda não se conseguiu mudar a composição cromossomática de um macho ou de uma fêmea. Okay. Então, geneticamente falando, não é possível um homem nascer com cromossomas XXX, isto é, ser mulher. E não é possível uma mulher XXX ter cromossomas masculinos. Nós temos uma situação aí entre linhas de aquilo que é chamado de hermafrodites, que são homens ou alguém que nasce com dois sexos. Isso acontece, inclusivamente, foi na semana passada, eu recebi uma chamada de um conhecido cujo filho ele nasceu com esse problema. Com ambos os sexos, ok? O que acontece nesses casos é que, com o andar do tempo, um dos sexos desenvolve-se mais em relação ao outro. E o problema ali que existe é tentar definir, nesses casos, se aquela criança ela é macho ou ela é fêmea. E para se fazer essa definição, vai-se à genética para perceber qual é a composição cromossomática do gene desta pessoa. É uma das formas. A outra forma é que geralmente um dos sexos acaba se tornando vegetativo. Ele não desenvolve um dos sexos e o outro. Então é possível que haja esta má formação congênita. Okay? Mas isto não tem que ver com a questão do homossexual em si. O que também tenho observado é que nesta questão de homossexualidade, e quando eu disse que ela tem que ver também com decisão, esta decisão pode, em alguns casos, não estar diretamente relacionada com a pessoa que se encontra neste conflito. E isto nós tem um caso que há pouco tempo estivemos a debruçar-nos à volta dele, de um jovem cuja mãe queria tanto ter uma mulher. Okay. E nasceu um rapaz, mas quando foi fazer a ecografia, a mãe dizia não, o bebê é uma menina. E quando a criança nasceu e de fato era um rapaz, a mãe foi vestindo essa criança com roupas de mulher.
até que a criança foi crescendo e, de fato, ela tornou-se ou transformou-se num homem, mas com tendências afeminadas. Então, nós percebemos aí que as invocações, a par daquilo que nós estávamos a ver ali nas Sagradas Escrituras, quando falamos da adoração que era feita a Azera, as invocações espirituais, elas podem levar um homem a ganhar ou a receber um espírito com essa tendência. O debate que daí nasce é que algumas pessoas elas dizem que os espíritos eles não são nem macho nem fêmea. Então como é que nós estamos a dizer que alguém vai receber um espírito feminino, um espírito masculino? Não é bem assim. Quando nós analisamos o livro de Gênesis capítulo 6, nós encontramos ali que a Bíblia diz que os filhos dos homens tiveram interesse pelos filhos, os filhos de Deus tiveram interesse pelos filhos dos homens. E a palavra que nós encontramos ali é Benai Elohim. A palavra Benai Elohim só é usada na Bíblia para falar de seres celestiais e nunca de homem de carne e sangue. Nós encontramos essa palavra também no livro de Jó, quando os seres celestiais, os filhos de Deus, se encontraram nas hostes celestiais. Exatamente, Satanás apareceu ali e depois houve aquele complô contra Jó. A palavra é a mesma. E nós encontramos também esse relato quando nos compulsamos, por exemplo, à volta de um livro apócrifo, mas que era muito conhecido na altura e era usado, que era o livro de Enoque, que é citado por Pedro e também citado por Judas. Ambos citam o livro de Enoque, e o livro de Enoque ele coloca claramente ali figuras angelicais, anjos e com seus nomes detalhados que se envolvem nessa prática. Portanto, embora os espíritos nós somos de acordo de que os espíritos eles não têm sexo, mas os espíritos têm tendências comportamentais, ok, que nos levam a associações afeminadas ou a associações masculinas. Eles podem levar alguém a ter um comportamento naquele sentido, ou num outro sentido, até porque levam homens a fazer relações sexuais com animais, levam homens a fazer relações sexuais com a natureza. Agora já existe aí um grupo de naturalistas, não é? Que chegam na praia, ficam deitados e começam ali a ter orgasmos com o mar, com o jardim e por aí em diante. É verdade. Então são tendências espirituais. Portanto, é uma decisão. A outra questão aqui, talvez já respondendo um bocadinho aqui às perguntas, qual é a posição das mulheres em relação a esse culto? É que naquele tempo, as mulheres sacerdotisas que ali se encontravam, elas também serviam de prostitutas cultuais. Contudo, estas mulheres, elas não entravam em relações sexuais através das suas genitálias. Elas faziam, as suas relações sexuais eram através do ânus. Ok? Daí o porquê de também o ser usado esse nome de cão para esse tipo de relacionamento. Por que elas não faziam mantinham relações sexuais normalmente? Porque elas faziam de tudo para evitar a gravidez. E naquele tempo os métodos contraceptivos não eram tão evoluídos como os que nós temos hoje. E a alternativa que elas tinham era realmente relações sexuais através do ânus. Ok? Já respondi sobre a opção ou genética. Agora, nesta questão de opção e genética, é importante aqui nós explicamos um aspecto muito importante no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 12, acho que podemos ler 12 a 15. Deixa-me lá só aqui, enquanto vais lá eu também vou aqui verificar. Mas é Tiago, capítulo 1, sim? Estás lá? Versículo 12 mesmo, podemos começar do 12, versículo 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam.
Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. O pecado, após ser consumado, gera morte. Então, prestem muita atenção nisto que eu vou explicar aqui. A Bíblia, ela diz que cada um de nós é tentado pelo seu mau desejo. Mas a Bíblia não diz que o fato de tu seres tentado pelo desejo, tu já caíste no pecado. Ok? Nós não podemos evitar a tentação. A tentação ela pode surgir de uma ou de outra maneira. No entanto, a Bíblia ela explica que é um processo de desejo, tentação, que depois ele pode te arrastar, e depois acabas ficando concebido por esse mau desejo, como se fosse uma gravidez mesmo, que ficas grávido, vai crescendo e por fim gera ou nasce o pecado, e após esse pecado ser consumado, ela gera a morte. Então, o que nós estamos a dizer é que a questão da homossexualidade na Bíblia, na palavra de Deus, ela é tratada como qualquer um outro pecado. Porque às vezes nós temos uma tendência de pegar aqui no homossexual e já colocamos ele num patamar de maior abominação. Ele é abominável aquele ato. Não. A Bíblia, ela coloca isto, de acordo com o livro de Romanos, como um pecado contra o seu próprio corpo. E quando Paulo fala de pecarmos contra o nosso próprio corpo, ele coloca o perigo nisso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Daí a gravidade disso. Mas não é necessariamente pelo fato de ser um homem que está envolvendo-se com um outro homem. Entra nesta lista a questão do adultério. Entra nesta lista a questão da imoralidade sexual, não é? A masturbação. Entra nesta lista todos os pecados sexuais que a gente comete e pratica contra o nosso próprio corpo. Então, um homossexual, ele pode vir a uma igreja e ele vai aprender a mesma coisa que nós ensinamos a um adúltero, que nós ensinamos a um imoral, que é este ato que você está praticando é pecado aos olhos de Deus. E a partir deste momento, este indivíduo tem que cortar o pecado, porque é um desejo que ele tem. Olha, alguém vai dizer que não, mas é porque eu tenho um desejo por um homem, eu me sinto atraído por um homem. O fato de tu sentir-te atraído, teres um desejo por um homem, ou olhas para um homem e ficares tentado, não te vai levar, não pode te levar a necessariamente teres um intercurso ou te envolveres com essa pessoa. Ok? É a mesma coisa que acontece conosco, homens que temos desejo por uma mulher. Estamos na rua, passa por ali uma mulher, até podemos, mas depois nós nos lembramos de Mateus 5, se olhares para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeste adultério no teu coração. E o que é que tu fazes? Tu viras o olhar, não é? E tu dizes, não, eu vou esperar até que venha a mulher da qual eu vou me inflamar por ela, e é com essa mulher que eu vou me casar. É a mesma coisa em relação a um homossexual. Ele tem que se despir desse desejo, viver de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela comunhão e outros instrumentos que a Bíblia traz. Este indivíduo pode sim, e temos exemplos concretos. Se nós formos a ler o livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Paulo fala disso e dá exemplos concretos de homossexuais que estavam na igreja de Coríntios que deixaram de ser homossexuais. Podemos ler isso? 6, 9, né? 6, de 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Estás onde? 9? Ok. 9. Versículo 9, diz versículo assim a palavra do Senhor.
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Amém. Amém. Gostei. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Tá entendendo? Então, tinha pessoas ali em Coríntios que tinham estes problemas, mas que foram lavados e santificados pelo Espírito de Deus. Assim como nós temos nas nossas congregações hoje, indivíduos que estavam envolvidos nestas práticas e que hoje estão casados, têm família, estão, pela palavra de Deus, rejeitaram isso e estão a ter uma vida sã. Uma das coisas que também ajuda muito, a Bíblia diz que conhecereis a verdade libertará. Isso é um facto. No entanto, a Bíblia também ela fala de um processo de cura por imposição de mão. E esse processo de cura por imposição de mão, que é também comumente chamado por libertação, é um dos aspectos também de poder, de operação do Espírito Santo. Até porque quando nós nos compulsamos sobre algumas passagens do Antigo Testamento, nós já percebemos que o batismo pelo Espírito Santo também é recebido através da imposição de mão. Portanto, há um poder na imposição de mão, na libertação, para que estes desejos eles possam sair de nós. Alguns de nós tínhamos desejos incontroláveis. Não era possível encontrar alguns de nós satisfeitos com uma só mulher. Estávamos inflamados no meio de desejos, de bebedeira, de drogas e por aí em diante, que pela imposição de mão, libertação e oração, nós encontramos a libertação, a cura, encontramos a paz que abunda e superabunda em nós. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que sim, há libertação na palavra e é exatamente isso que Deus quer fazer com qualquer um, seja homossexual ou qualquer outro problema que pode se apresentar. A tentação não pode consubstanciar em si, em problema para você. Olha, eu tenho este desejo, e aqui é muito importante aqui explicar isto, porque algumas pessoas podem pensar que o fato de alguém ter esta tendência homossexual de per si já é pecado. Não, isso pode estar ali, mas não significa necessariamente que ele esteja em pecado apenas porque tem esta tendência. É um desejo que ele pode muito bem controlar, e é por isso, por exemplo, que nós podemos até encontrar dentro das nossas congregações homens que têm assim, alguns tiques um pouco afeminados, mas estão ali conosco e tudo mais, mas eles não levam isso adiante. O tique ficou ali, ou porque eles vieram com esse tique antes de se converter, mas eles percebendo a palavra, eles venceram isso, mas o tique ficou. Não é? Alguém que esteve ali, por exemplo, que esteve a viver uma vida nesse sentido durante muito tempo, depois que ele se converte, ele até pode estar casado e passar um homem e ele sentir algum desejo, passar um homem ele querer apreciar, mas o fato dele ter esta coisa, ele tem que controlar, ele volta e acontece, não, isso já não é para mim, porque isto aqui não me vai levar ao céu. E pronto, ele refreia assim o seu desejo e pode ter uma vida natural, porque a questão da satisfação sexual, ela é sobretudo uma questão de decisão, porque todos os outros aspectos que têm a ver com fluidos, que têm a ver com prazer, que tem a ver com ejaculação e por aí em diante, tanto o homem como a mulher pode encontrar de várias maneiras, até sozinho pode encontrar. Então não pode ser uma justificação para que eu necessariamente diga que eu só sinto prazer quando estou com o homem. E vai perceber uma coisa, que até os homossexuais por vezes já experimentaram uma relação hetero,
mas depois eles preferiram não ficar com uma mulher, mas ficar com um homem. Nós encontramos muito isso, principalmente nas mulheres. As mulheres lésbicas, muitas vezes, devido às frustrações de relacionamentos, e até porque os homens, eles são muito pouco carinhosos em seguir todas as preliminares que têm que ver com a satisfação feminina. Quando elas, naquelas decepções e por aí em diante, quando aparece uma mulher cuidando do seu coração partido, elas podem desenvolver ali uma relação homoafetiva e sentirem mais satisfação com uma mulher, porque ela conhece quais são as vicissitudes de um corpo feminino e trabalha melhor nesse aspecto que em relação a um homem. E isso aí está devidamente documentado e temos casos concretos disso. Outra coisa também que pode levar alguém nessas práticas, engajamento dessas práticas, é o fato de ter passado por um processo de violência sexual em tenra idade. Rapazes que foram violentados, que foram violados e depois acabam desenvolvendo essa tendência. Isso nós encontramos. Outro aspecto também é cultural. Em algumas culturas, nós vimos estas aqui na Bíblia, mas, por exemplo, nós temos uma cultura, hoje em dia isso acontece no Afeganistão, há uma cultura lá, um povo chamado Pashtuns. Os Pashtuns, eles têm uns rapazes que chamam de Bachabazi. Bachabazi são rapazes que eles pegam, e estamos a falar ali de talibãs, que são islâmicos radicais, mas eles têm isso na sua cultura. Eles pegam rapazes, e esses rapazes vivem com homens até atingir a maioridade. E eles consideram isso como um processo de maturação deste rapaz. Quando ele atinge os 18 anos, ele depois sai e casa-se com uma mulher. Mas enquanto é criança, eles têm estas relações pedófilas, né? E isto está culturalmente ali. E inclusive é um dos aspectos de grande debate hoje em dia, porque as Nações Unidas está projetando um engajamento para que se termine com essa prática. Então, questões culturais, elas também podem levar a isso. Então, o que nós estamos a dizer é que a questão a socialização, a maneira como a sociedade também ensina, educa e por aí fora, pode levar a uma tendência nesse sentido. É por isso, por exemplo, que na Europa nós temos uma tendência maior, porque é muito mais permissiva e aceite na Europa estas práticas em relação à África. Agora está-se a exportar isto para cá. Mas, por exemplo, no primeiro século, está documentado que os primeiros 16 imperadores de Roma, 15 deles eram homossexuais, inclusive o imperador Nero. Ele estava casado com um homem. E é por isso que quando Paulo fala em Roma sobre esta questão homossexual, algumas pessoas pegam nisso e dizem, não, Paulo está sendo condicionado pela sua cultura na época. Não é verdade. Não é verdade. Paulo sabia que provavelmente a maior parte das pessoas das quais ele pregava sobre esse assunto não eram pessoas, vamos assim por dizer, homofóbicas. Eram pessoas que aceitavam essa cultura naturalmente. Mas Paulo, ele posiciona-se fora da cultura da época. Ele diz que não se pode fazer isso, sabendo que a maior parte das pessoas ali em Roma tinha isso como uma prática corrente. Então, não podemos hoje em dia dizer que não, é porque a Bíblia, porque as pessoas pegam e dizem, porque a Bíblia, ela está sendo, é condicionada pelo seu tempo, naquele tempo era assim, hoje nós estamos mais civilizados, estamos mais modernizados, por isso temos que aceitar. A Bíblia nunca foi condicionada pela cultura. A palavra de Deus, ela é única, é reta naquilo que ela fala e ela entrega o padrão. Aquele que aceita recebe a salvação e libertação. Aquele que rejeita, a Bíblia diz que Deus lhes deixa ao seu belo prazer. Uau, glórias sejam dadas a Deus. Infelizmente o tempo em televisão, ele corre muito mais do que devia. Né? Parece que aqui há uma traição. Quando o programa começa, depois olhamos para o tempo, já se foi. Mas assim, fizemos mais um Vidas em Cristo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conectados aí do primeiro ao último minuto. Já agora um abraço ao meu irmão Paulo da Graça, que está sempre conectado aqui. Acho que hoje gazetou a faculdade. Ô Paulo, o que aconteceu contigo?
E também um forte abraço ao Wise Man em Roga, que está sempre ligado aqui ao Vidas em Cristo, e a todos vocês que são telespectadores fiéis aqui deste programa. Nós nos despedimos aqui com a promessa de cá voltarmos amanhã, quando forem sensivelmente 18 horas. Nós estaremos aqui para lhe fazer companhia até às 19 horas e 30 minutos. Posso dar uma consideração final, uma coisinha muito rápida? Tem 1 minuto. 1 minuto. Muito obrigado. Eu só queria dizer para aqueles pais ou familiares que têm alguém nesta situação, não rejeitem a pessoa. Porque a questão da rejeição é pior, porque aí já entra um espírito de rejeição. O amor, a paciência e a misericórdia vencem em todos. E isso também é questão, mesmo as próprias igrejas, elas precisam de abraçar estas pessoas, permitir que elas venham aos cultos, assistam aos cultos e deixarem com que o amor da igreja e da palavra de Deus possa trabalhar em suas vidas. Essa era a consideração final. Muito obrigado. Bem, nós ficamos por aqui. Muito obrigado, reverendo, pela sua explicação. Estamos totalmente satisfeitos, né? E queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam em casa, aí de casa. E como o reverendo disse aqui, o amor, a paciência vai te levar ao caminho da libertação se vier já passar por esta situação. Então, que Deus possa abençoar. Nós estaremos de volta aqui amanhã, a partir das 18 horas, para um novo programa. Que Deus possa abençoar a si e a sua família. Bye, bye.